pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas reflexões sobre a esquerda democrática e os desafios para o século XXI. Luiz Sérgio Henrique vem escrevendo desde 2004 e está condensado aqui em vários artigos dele no Estado de São Paulo, condensou nesse livro, né? Reformismo de esquerda e democracia política. Esse é um roteiro que a gente está seguindo para a nossa conversa. Na última aula, nós falamos sobre o PT, e agora nós vamos falar sobre um outro partido que teve uma importância grande no momento da transição da ditadura para a democracia. Só recapitulando, para quem é mais jovem, existia, durante a ditadura, dois partidos, um da situação e o da oposição, que era o PMDB, era uma espécie de um partido guarda-chuva, que acolhia toda a oposição. Quando vem a transição para a democracia, uma parte do PMDB, que seria um centro-esquerda, sai e cria o PSDB, com figuras como Mário Covas e depois com o FHC, que se elege presidente. Então, o Luiz Sérgio Henrique ele vai nos falar sobre a origem do PSDB e a sua história e o seu papel. Hoje o PSDB está numa situação de crise. Parece-me que não é privilégio apenas desse partido, e é importante essa recapitulação para a gente entender como é que o PSDB se situa dentro dessa esquerda democrática e dentro de um governo que, por alguns, são classificados como um governo com traços da social-democracia, assim como também com o PT, com os traços de uma social-democracia mais avançada. Então, Luiz Sérgio, a bola está com você. Muito obrigado, João. Vamos seguir com o nosso bate-papo, né, que já tem algumas semanas e que eu espero esteja interessando aos nossos as pessoas que assistem o vídeo. Eu acho que esse tom de conversa é muito interessante, até pela possibilidade de fomentar, né, a conversa, né, o diálogo, a necessidade de trocar ideias de boa, como diz o pessoal, né, sem agressões, sem... Enfim, naturalmente, eu gostaria até de começar com um comentário interessante. Por um pouco de viés, talvez, ideológico, né? Me parece que se você procurar ali nos anos 80, 90, produção intelectual sobre o PCB, o antigo PCB, muita coisa. Nem sempre de valor, mas isso é assim mesmo. Eu me lembro que há pelo menos um livro excepcional, que é o livro do Gildo Marçal Brandão, sobre as duas almas do PCB. Evidentemente, com o declínio do comunismo e do PCB, o outro partido que suscita a curiosidade, a atenção analítica, não é? É o PT. Né? Então, a gente já vai encontrar uma extensa, quase interminável bibliografia sobre o PT. E os demais partidos, MDB, PSDB, PFL, que depois virou DEM, os democratas, né? Que foram, de certa forma, os quatro principais partidos da Nova República, até 2013, que é considerado o período de ouro, digamos assim, antes da grande crise, né, que começa em junho de 2013, esses demais partidos ficam na sombra. Isso é uma deficiência nossa. Nós não falamos dos demais partidos, ou seja, nós estamos viciados em não compreender o sistema partidário. O sistema partidário é a base da democracia. Eu gosto muito de uma frase que vem lá da Itália, do pós-guerra. O Palmiro Togliatti, que era o secretário-geral do PCI numa determinada época, no pós-guerra, até a sua morte, dizia que a democracia são os partidos que se organizam. Sem organização de partidos, portanto, sem sistema partidário, não há democracia. Não é possível. Né? E nós estamos viciados, como eu disse, majoritariamente, ou na história do PCB, que ficou para trás, hoje é um interesse, ou na história do PT, que também já tem alguns livros interessantes,
Mas isso não basta. Nós temos que focar também nos outros. E quando você vai Sim, procurar material sobre os outros, você vê um vazio, uma análise muito pouco empática, né? O que foi o MDB? O MDB foi um partido importantíssimo na resistência à ditadura, o partido central da sim, resistência da ditadura. Quantas pessoas hoje se lembram, mencionam, falam em Ulisses Guimarães e Tancredo Neves? Pouquíssimos. Isso é um vácuo, é um vazio na nossa memória política que nos faz muito mal. Isso não faz bem, não sim, faz bem para petista, não faz bem para tucano, não não faz bem para ninguém. Não é? E nós não podemos continuar assim. Então, toda tentativa de entender esses demais partidos, a dinâmica, né, que os trouxe até aqui, ou que os deixou no meio do caminho, toda tentativa de fazer isso eu acho muito interessante, muito produtiva, e deve suscitar outras pessoas, outras intervenções, outras análises, porque é assim que a gente consegue entender um pouco mais o nosso país, o sistema partidário. Olha, João, eu acho que o PSDB ele tem uma origem, eu até diria um pouco complicada, porque ele nasce naquela conjuntura da Constituinte como, digamos, os autênticos do MDB, do antigo MDB. Aquela cisão, ela, de certa forma, ela enfraquece o centro democrático, que tinha sido o eixo, o eixo básico, né, da transição para a democracia. Tanto que nas primeiras eleições de 89, eleições presidenciais, o que acontece? Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, tem uma votação pífia, eu até devo dizer que votei nele, um dos poucos, eu não me recordo, 3%, 2% e pouco. Mário Covas, que chegou a impressionar um pouco, a ter um bom desempenho nas pesquisas, também cai. Então, esse centro democrático se divide, se fragmenta e se torna irrelevante em termos, né, porque possibilita a ascensão à esquerda do Lula, que passa o PDT do Brizola por pouco, uma percentagem também muito pequena, e possibilita a ascensão de um outsider, que é um dos dramas da política brasileira, Fernando Collor de Mello. Nós sabemos que foi o primeiro presidente eleito que termina no impeachment. E, curiosamente, João, o impeachment, é curioso isso, né? Porque havia uma figura da República que era vice-presidente do Collor, Itamar Franco. Itamar Franco é um homem da República, um homem que tem tradição, que tem história no antigo PTB, do pré-64, história constante, coerente no MDB, e pelas artes da política, ou até pela falta de arte dela, ele se tornou o vice-presidente na chapa do Collor de Mello, que era um outsider completo, né? Aquilo não ia terminar bem. Outsiders, em geral, não terminam bem, como a gente sabe, já está claro isso, né? E o Itamar tem um papel muito interessante de estabilização da nova república, e, naturalmente, num período muito difícil, num momento complicado, e essa estabilização que o Itamar traz, com alguns bons ministros na saúde, na economia, ele acaba acertando a questão principal ao chamado Fernando Henrique Cardoso, que já era um homem dos tucanos, um homem do PSDB. A grande frente que segura o governo Itamar, que apoia, sustenta Fernando Henrique o Cardoso assume o governo, Ministério da Economia com a equipe que vai criar o Plano Real, não é isso? plano real. E isso teve repercussões importantes. O grande benefício que o PSDB, os tucanos, os economistas ditos neoliberais, eu discordo muito dessa definição, trazem para o país, porque até hoje nós temos no país a discussão sobre arcabouço fiscal, sobre não aceitar mais a inflação como mecanismo de acumulação de Só capital. para lembrar aos mais jovens, nós vivíamos num clima de inflação que era uma coisa terrível, né? O Horrível. último governo, o último mês, eu lembro, chegou em torno de 80% a inflação.
Exatamente. A entrada no Era um negócio assustador. Você ia para o mercado de manhã, comprava um negócio, meio-dia já estava com preço, de tarde já estava com outro preço. é uma figura popular nos mercados, era o homem da maquininha, o funcionário da Exatamente. maquininha. Então, era um processo terrível. Eu confesso que nós vivemos tanto tempo com esse processo que eu não imaginava nunca que nós iríamos viver num país sem uma inflação corroendo o salário e corroendo a vida das pessoas, principalmente aquelas que A não tinham inflação acompanha poder para colocar dinheiro em poupança, né? Só um isso, parênteses para situar o nosso jovem aluno. isso, a inflação acompanha a modernização brasileira. É um dado ao qual nos acostumamos como se fosse um dado da natureza. E, realmente, a Isso. contribuição dos tucanos, do Fernando Henrique em particular, foi mostrar que não era um dado da natureza. O país tinha que se preocupar com isso, interromper esse mecanismo de transferência de renda, né? Porque uma coisa é a pessoa que não tem acesso ao banco, que não tem aplicação financeira, e outra coisa somos nós, de classe média, que podemos ter a nossa aplicação financeira e nos garantimos de alguma forma, certo, bem ou mal, e os muito ricos, que ficam mais ricos ainda porque Isso. são beneficiados de um brutal Da noite processo. para o dia já aumentava, era o overnight, né? Da Isso, noite para o isso. dia já aumentava a rentabilidade da aplicação. Mas, então, veja, o PSDB Produção do dinheiro surge, através do dinheiro. é, o PSDB surge com esse grande ativo político que é o Plano Real, não é isso? Então, vamos dar continuidade a essa origem do PSDB e a sua função, o seu papel nessa quadra democrática pós-regime militar. O seu papel, o papel do PSDB, dos tucanos, apesar de amputado daquele lastro que o MDB lhe dava, né? Eu sou crítico dessa cisão que me parece muito precoce, né? O papel do PSDB é organizar as finanças do país, organizar a economia do país, num quadro de muito confuso, que foram os anos 90. Os anos 90, do Muro de Berlim, da União Soviética, né? Logo em seguida, os anos 90 foram anos de globalização, de intensa mudança no cenário mundial, com crises que se sucediam, e a reorganização do capitalismo brasileiro, porque era disso que se tratava, e, portanto, da sociedade brasileira, foi feita em meio a essas crises. E foi feita de uma forma que a gente pode chamar de exitosa, né? Fernando Henrique se elege na base do Plano Real, com um partido recém-constituído, sem o lastro que lhe dava a aliança com o MDB, a sua origem no MDB, sem esse peso, né? Um partido que tinha uma coisa interessante, que eu até hoje acho fundamentais, uma certa concentração de intelectuais paulistas, mas não só, grandes intelectuais que podiam fazer, de certa forma, um trabalho pedagógico, né? Os economistas, os seus economistas de grande talento, como Pércio Arida, o Lara Rezende, né? E o Armínio Fraga, economistas que estiveram na Edmar formulação. Baixa também. Edmar Baixa, né? É um grupo, né? É uma concentração de intelectuais. Até uma coisa que me interessa muito, os grandes intelectuais, né? Podem não ser grandes publicistas, mas homens como Gianotti, que já faleceu, né? E muito, o Boris Fausto, também já recentemente falecido, eram homens capazes não de entrar em polêmicas fúteis, em bate-boca de internet, né, que estava engateando então, mas eram homens capazes de dar o tom do debate. Mas faltava ao PSDB, sempre faltou, inserção social para além dessa concentração de intelectuais. O movimento sindical já estava praticamente dominado pela CUT, que era o elemento de modernização do elemento da vida sindical brasileira, e dominada, portanto, pelo PT. A CUT... Esse é um grande ponto que eu gostaria que a gente pudesse explorar. Porque a gente vive numa sociedade onde a economia é globalizada e o PSDB teve um grande impacto na privatização de alguns serviços. Eu me lembro bem a questão das telecomunicações, né? O nosso sistema de telecomunicação, você comprava um telefone
ao preço de um Fusca. Botava deixava como herança para imposto de renda. Né? E aí o PSDB avança nessa privatização, que era uma Verdade. privatização, hoje a gente sabe que é necessária, porque você tem que, você tem que ter um olhar nessa competitividade global da economia, onde a transformação tecnológica é acelerada, você não pode produzir riqueza se você não estiver nesse mercado global, mas, ao mesmo tempo, você tem que botar o olhar para essa questão da inserção social que você colocou aí. Eu acho que aí foi onde houve Então, faltava o grande flanco do PSDB. isso. Tinha pés de barro internamente. Eu também gostaria de chamar a atenção para um outro ponto, que me parece crucial, sabe? Naquele momento de globalização, em que as social-democracias europeias e o Partido Democrático americano, Bill Clinton, né, D'Alema na Itália, Jospin na França, etc. Né? Esses homens eram. Fernando Henrique fazia parte desse grupo de homens que tinham uma grande visibilidade internacional, que não começou agora com Lula. Né? Eram homens que falavam, até o Tony Blair falava em terceira via, era uma discussão muito interessante que a gente não pode. Amigo de sociólogos importantes como Perry Anderson e outros, né? Isso. Tony Giddens, principalmente, né? O Perry Anderson sempre Anthony mais à Giddens. esquerda. Então, Alain Touraine, recentemente falecido, são homens de grande envergadura, de imensa envergadura. Não se pode tampar pedra nisso como se fossem vendidos ao capitalismo global, nada disso. Né? Era realmente uma mudança de época e, naquele momento, havia uma grande, digamos, influência do socialismo liberal, ou do liberalismo socialista, ou das reformas liberais acompanhadas de uma visão social. Né? Talvez, é uma hipótese, né? Como as questões econômicas eram muito urgentes e muito prementes, era uma espécie de decifra-me ou te devoro, mas se não resolver problemas aqui de inflação, de sistema bancário, sistema financeiro, dívida pública, se esses problemas não forem resolvidos, o país naufraga. Né? Eu não gosto nunca de dizer isso, mas naufraga como naufragou a Argentina. A Argentina Isso está. eu não digo isso como. A Argentina não passou por essa experiência. Você veja que essa experiência do Plano Real, o Alfonsín, na mesma época, não conseguiu concluir o seu mandato, né, um pouco antes, na época do Sarney. Quer dizer, então, nós conseguimos, de certa forma, escapar desse destino trágico de um grande país, que é a Argentina, um grande país, um grande vizinho. Nós conseguimos escapar desse destino até agora, até o momento, porque tivemos esse rearranjo do capitalismo, não é, nos anos 90, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, com os erros que são normais, que todo Sim, governante. claro. Agora, é interessante esse enfoque na urgência da questão econômica, até porque sai de um processo de inflação de 80% no mês, e aí o Plano Real tinha que realmente atrair toda a atenção e as estratégias do governo. Né? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de destacar, você falou na Argentina, eu me lembrei do peronismo, esse traço do populismo que tem uma resiliência enorme na América Latina. O PSDB estava muito acima disso. Né? Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, eu acho que o PSDB envolve a política com um nível acima, mas muito acima na questão de prática, de populismo, tal, que a gente encontra ainda hoje no PT, com Isso mitos, com isso infalibilidade, quase como é um papa verdade. que. Né? E eu vou te dar um exemplo que me parece tão simples, mas me parece tão expressivo. Né? Quando é que nós tivemos uma sucessão presidencial, uma transmissão de cargo tão tranquila, tão suave, como aquela de 2002, 2003? Se a gente pensar na história do Brasil, aquele acontecimento é um acontecimento raríssimo. A gente vai ter que Isso. pensar em Juscelino Kubitschek passando o poder. A ideia de que você perde o poder
perde o poder para o seu adversário e lhe dá todas as condições de fazer a transição, o acesso aos dados. Isso é uma coisa que nós temos que... Hoje está sendo contestado esse ato de transmissão, essa ideia de perder e passar o poder, não é? Está sendo contestado pelos populismos de direita e pelos populismos de esquerda. Sim. Não é? No centro da democracia, no centro das democracias modernas, os Estados Unidos, fantochada, não é? De janeiro, do dia 6 de janeiro, replicada aqui este ano. Não é? Então, essa ideia da república que o PSDB trouxe, a meu ver, ela foi manchada por um episódio que eu gostaria de lembrar aqui. A questão da reeleição. Eu sou, assim, fanaticamente ligado... Detalhe um pouco mais essa questão da reeleição no governo de FHC. Eu sou fanaticamente ligado à ideia de lealdade institucional. Os partidos de esquerda têm que ter uma relação transparente, responsável, limpa com as instituições. É o dever essencial deles, das instituições da democracia liberal, para que deixem a sua marca nessa democracia e a ampliem. Então, por exemplo, uma das coisas óbvias é você tem que respeitar todos os procedimentos pelos quais você foi eleito. Eu não sou contra a reeleição, por uma vez, como no exemplo americano. Há uma emenda, os Estados Unidos emendam tão pouco a sua Constituição, uma das emendas é essa, que impede que um presidente tenha mais de 2 mandatos. Né? Isso aí é uma regra que foi, digamos, atropelada durante o período Roosevelt, do grande presidente Roosevelt, atropelada em função da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele foi para o 4º mandato e morreu no exercício do 4º mandato. Então, há uma emenda que eu acho fundamental para ser aplicada, uma das poucas emendas assim, urgentes, que seria impedir as sucessivas reeleições, até para ver a necessária circulação de elites, né, que é uma coisa por si tão difícil, já tão difícil. Né? Então, esse problema, essa manobra da reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso me deixou muito insatisfeito na época. Eu achava que ela até podia passar, mas valeria para o sucessor do Fernando Henrique Cardoso e não para ele mesmo. Teria sido um grande exemplo pedagógico para todos os que vieram depois, no meu modo de ver. Né? E para interromper a nossa mania sebastianista, né? De Salvador da Pátria, que nos atinge até hoje, nos afeta até hoje. Mas eu também não poderia deixar de... Eu falei um pouco atrás da questão do social-liberalismo, que encantou os anos 90, do liberalismo social, encantou a esquerda dos anos 90. Né? Bobbio, na Itália, era uma inspiração disso, né? Giddens, na Inglaterra, já falamos dele. E eu acho que o PSDB também se insere na construção da rede de proteção social, se insere positivamente. Não é? Porque eu não vejo essa rede de proteção social nascer do nada. Não é? Eu prefiro ver as coisas caminhando com rupturas, com avanços, mas com uma filiação. Por exemplo, um dos grandes momentos sociais do PSDB no poder é o Ministério Serra na saúde. E o Ministério Serra na saúde não está desligado do Ministério Jamil, no período Itamar. E a gente não pode esquecer que foram avanços espetaculares. Por exemplo, naquela época se enfrentava a epidemia, a pandemia da AIDS, né, que teve uma resposta magnífica no Brasil. Né, com todo respeito aos anarquistas, às pessoas que são contra, sei lá, o uso de cinto em automóvel, né, porque atrapalharia a liberdade individual, tal. Mas eu me lembro que a baixa no consumo de cigarro operada no Ministério de efeito social.
né? Os sim. médicos de família, etc. O trabalho de Serra com relação ao AIDS foi um negócio assim que teve reconhecimento internacional, né? Internacional, ninguém discute, né? Não se Inclusive, o discute isso. apoio do Estado na distribuição dos antivirais e tal, né? Dos preservativos, né? A quebra de dentes, quando necessária, e foi necessária, né? Então, essa coisa social do PT ficou um pouco apagada, porque logo depois, com os governos do PT, veio aquilo que a gente considera, que eu considero, um defeito fundamental do PT, que é a insistência no nós contra eles. Né? Então, o Fernando Henrique virou neoliberal, o neoliberalismo era uma espécie de demônio da época, né? Mesmo quando se empregavam políticas, digamos, neoliberais no governo Lula, falsamente neoliberais, controle da inflação, etc., né? Não terminou o fantasma, no espantalho do neoliberalismo aplicado ao Fernando Henrique Cardoso. Então, aquele ambiente da posse do Lula, aquele ambiente da transmissão de poder, logo em seguida se perdeu, com a história da herança maldita. Logo em seguida se perderam as conexões das políticas sociais do PT com as do PSDB. Muitas vezes se tratava até de mudança de nome. Tudo bem, mudança de nome para melhorar, para ampliar. O Fundef, da época do Paulo Renato, né, na educação, que vira Fundeb. Ótimo que se amplie, se ampliem os valores, ótimo que se amplie o escopo, mas há uma Lembrando, continuidade. O Bolsa Família era o Bolsa Escola implantado por Cristóvão, né? Exatamente, pelo Cristóvão, pelo prefeito de Campinas, não é? Se você recuar um pouquinho, João, a LOAS, não é? Vem do governo Itamar, que foi aprovada no Fernando Sim, Henrique e ampliada no governo Lula. E a LOAS, que é um salário mínimo para os velhos, os idosos sem recursos, né? Sem perguntar se eles contribuíram para receber isso, contribuíram ao longo de sua vida, não puderam contribuir, são mendigos, são alcoólatras, são pessoas que não têm recursos, né? E que estariam condenadas à mendicância mais sem recursos, né? Mais abjeta, mais triste. Né? Então, a LOAS, que vem do governo Itamar, que é aplicada no governo Fernando Henrique, expandida, que no governo petista também me parece que o requerimento de 67 anos passa para 65 anos, algo assim, que, portanto, sim. aumenta o escopo, aumenta a abrangência. Né? Então, há uma continuidade nesse tipo de política, que, inclusive, são as chamadas políticas focadas, focalizadas, que nós, de esquerda, tivemos dificuldade em entender. Né? E, na verdade, isso foi trazido pelo Itamar, foi trazido pelo PSDB, pelos governos. A questão da comunidade solidária, da dona Ruth Cardoso, eu também faço uma lembrança aqui, também muito ligada à área de saúde, uma pessoa extraordinária, que esta sim mereceria um Nobel, que é a dona Zilda Arnes, infelizmente Sim, vítima do terremoto terremoto no Haiti. do Haiti. Uma mulher de grande valor, essa é prêmio Nobel da Paz, é um prêmio Nobel da Paz que não tivemos. Né? A diminuição da mortalidade infantil com aquele soro infantil, né? que ela com soro básico, né? Açúcar e sal e água filtrada, no qual ela teve um papel importante junto com o Ministério da Saúde, Serra, né? Sem que o Serra se promovesse indevidamente, né? Uma coisa muito republicana, muito bonita, né? Que teve uma repercussão muito grande na infância brasileira, na diminuição do número de mortos, de crianças mortas. Isso é uma coisa, isso é prêmio Nobel. Né? Luiz Sérgio, voltando um pouco para. Eu estou pensando sobre a questão da transição do último governo Fernando Henrique Cardoso para quando Lula assume, né? Inclusive o Risco Brasil, todo mundo em polvorosa, e o primeiro governo Lula teve a sensatez
de manter as diretrizes da política econômica que vinha do FHC, porque ele sabia que se mexesse naquilo a coisa ia degringolar. Então, tinha o nós contra ele, mas espertamente também tinha subjacente a isso a gestão econômica que herdava do FHC. Em poucos Sim. meses, isso que o Brasil, que estava ali o mundo inteiro achando que ia acabar, volta à normalidade e aí o Lula consegue fazer um governo importante. O grande salto que o PT dá, e aí a crítica sobre se o Bolsa Família é populismo, não é mais, o grande salto é colocar a fome na agenda política nacional. Isso que a gente já discutiu sobre a questão do PT. Pois é, mas em parte, João, a fome entra na agenda nacional. Quer dizer, eu sou muito interessado nessas coisas moleculares, esses avanços que acontecem aos poucos e que são incorporados pela sociedade como valor e, portanto, são difíceis de ser retirados. Começa com o programa do leite do Sarney. Tem um grande pulo, portanto, começa com a Nova República. Né? Tem um grande pulo, um grande salto com as campanhas do Betinho, no governo Itamar, em que a fome foi colocada como um grande problema. Sim. E observa que a Talvez solução... talvez o PT, com o Lula, ele tenha um maior poder de comunicação, né? Ele, como um líder carismático, ele consegue, É, vamos dizer, captar o que o público quer receber e consegue transformar no trabalho de grande capacidade de marketing e comunicação, né? sem dúvida nenhuma. Né? E a expansão dos programas e tal, porque observa que a própria concepção original do PT era a distribuição de alimentos. Né? Um pouco como o Betinho era, as campanhas do Betinho. E no caso do Fernando Henrique Cardoso, a ideia era a transferência condicionada de renda, né? Como se dizia. Né? Sempre as mães, elas teriam que mostrar aquilo que, no caso do Brasil, felizmente estavam acostumadas a fazer, que era botar a criança no colo, ir para a fila do posto de saúde, dar as vacinas, né? E depois passaram a receber o Bolsa Família. A esquerda era contra, porque isso é programa focado, não é programa universal, e, na verdade, esse programa focado, que era muito barato, foi uma das marcas do PT. Eles foram vendo que aquele era o caminho e seguiram acertadamente o caminho. Hoje, até o Bolsa Família é bem mais caro, né? Pensar cada vez mais nele, porque já não é mais aquele programa barato que empenhava, digamos, 0,5 do PIB. Hoje é um programa que demanda cuidados. Houve uma corrida de números já no final do governo Bolsonaro, né? Com auxílio emergencial, e era R$ 200, depois 400, depois 500, depois R$ 600. Isso aí traz problemas novos para o programa, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, até para o nosso público, né? Ou seja, a rede de proteção social, elas são urgentes, são necessárias, mas elas não podem ser permanentes. É um sinal Não. de que de alguma coisa está falhando aí, porque você tem que ter um processo de distribuição de riqueza, um processo de mudança estrutural, de maneira que as famílias não precisem mais disso, ela gera a sua própria renda, porque teve igualdade de oportunidade, porque teve mobilidade social. Esse é um Exatamente. tema que talvez mereça a gente conversar nas nossas próximas aulas. Nós estamos chegando ao final. Que Como o pena. mote aqui é o PSDB, e a gente tem muita coisa, eu gostaria que você pudesse dar uma visão. Como é que está o PSDB agora? Com a questão do Dória, a coisa entrou num declínio. Eu queria que você desse uma visão geral, isenta de se é a favor, se é contra, então, mas você acha que o PSDB ele tem condições de se reerguer com essas novas lideranças, tipo Raquel Lira, governadora de Pernambuco, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul? Qual a sua visão sobre o PSDB hoje, após esse declínio que foi a trajetória do Dória? Desde 2014, né, foi a última grande campanha do PSDB presidencial, era um partido presidencial, né?
com o Aécio Neves quase ganhou, mas eu tenho a impressão que ele marca uma inflexão muito profunda. O declínio do PSDB começa ali, não é? Digamos, até a última função do PSDB, que ele foi gradualmente se deslocando para centro-direita, mas mesmo assim tinha uma função, que era uma espécie de barreira de contenção dessa direita selvagem, né, que nós vimos nos últimos anos no Brasil, direita completamente incivilizada, né, direita que inviabiliza, assim como tem também uma esquerda que inviabiliza o jogo democrático. A gente tem que ser bastante claro quanto a isso, né? Sim, sim. Então, eu acho que o PSDB perdeu essa função de barreira de contenção, porque ele foi ultrapassado. Em 2018, como se diz, o Brasil virou à direita, o PSDB foi atropelado, se transformou num partido médio, de médio para baixo, né? Hoje tem uma federação com cidadania, que a gente também não sabe o futuro. Existem, de fato, lideranças novas. É interessante o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, né, que traz a questão dos costumes, evidentemente, é uma coisa muito interessante, muito importante, é uma questão que nós não podemos abandonar, né? Claro, claro. Mas ele me parece, às vezes, um tanto fiscalista demais, não é? E a Raquel Lira, que é uma grande promessa, é uma pessoa jovem, né, uma governadora jovem, né? Só não faz, a gente não pode pensar, digamos, num reerguimento do PSDB como algo em si mesmo. Como eu dizia no princípio, a gente tem que pensar no sistema partidário, né? Sim. Então, é preciso que o sistema partidário brasileiro se estabeleça em novas bases. A Constituição de 88, ela, digamos, liberou geral, todo mundo pode se organizar. E eu acho que está certo nesse sentido, todo mundo pode se organizar, mas só pode ter acesso a fundos, só pode ter acesso à televisão, aos programas eleitorais, aqueles partidos que tiverem um mínimo de representação popular, um mínimo de votos para a Câmara Cláusula de Federal, barreira. a cláusula de barreira. Esse processo com bons resultados, a meu ver, até agora, e deve se concluir em 2030, salvo engano, com o crescimento gradativo das exigências, não é, para ter acesso aos fundos. Você observa, João, eu sou atento, espectador dos programas eleitorais. Cara, tem hora que eu não entendo os programas, a sucessão de nomes, de siglas. Não é que sou atento, leitor de jornais, eu não entendo, eu fico confuso com o programa eleitoral. Certamente um dos aspectos é o excesso de partidos, partidecos, né, que não deveriam existir na sociedade. A fundação, a criação é livre, mas ter acesso aos recursos do sistema a partir de um certo momento. Senão, a gente sabe de casos até bizarros à direita e à esquerda, e ao centro também, não é? Então, a gente não pode ver a questão de um eventual ressurgimento do PSDB. O partido passa a ser um bom negócio, igual a fundar uma igreja na periferia, qualquer coisa desse pequenas tipo, né? empresas, grandes negócios, né? Bom, Luiz Sérgio, a gente está na reta final da nossa conversa. Só para terminar e fazer um último reparo rapidíssimo. Do PSDB resta a ideia daquele liberalismo social, ou, se quisermos, do socialismo liberal, aquela ideia de combinar mecanismos de mercado com a sua devida regulação democrática, não é? E intensa preocupação social, né? E de tal Repete um forma que pouquinho, a cortou um autonomia... pouco a tua fala. Mecanismo Tá. de mercado. Mecanismos de mercado regularmente, democraticamente regulados. Antigamente, na Alemanha, no período da social-democracia, se falava em democracia social de mercado, não é? Com intensa preocupação social, porque num país como o nosso, de grande desigualdade infame, obscena, se você perder a ideia de que tem gente ficando para trás, tem muita gente que fica para trás, chega a ser uma crueldade. Então, essa ideia do liberalismo
social, política, né, representada não só quando se vence, mas também quando se perde, representada na transmissão de posse de 2002. Né? Eu acho que essas ideias do PSDB elas devem ser retomadas por uma esquerda democrática e até por uma direita e uma centro-direita democráticas e civilizadas que tem que existir no sistema partidário, não é? Porque existe uma grande massa de eleitores conservadores que tem que ser trazidos também para a democracia, para que não sejam vítimas, eles da direita e nós da esquerda, dos populismos de direita e de esquerda que odeiam a democracia e que, se puderem, irão golpeá-la. Perfeito. Luiz Sérgio, valeu, acho que foi muito bom a nossa aula, bate-papo, e eu quero comunicar aqui aos nossos alunos, ao pessoal que está nos assistindo, que a partir da próxima sexta-feira, sexta é 7 de julho, né? A partir da próxima sexta-feira, essa nossa conversa terá um novo integrante, que é o Marco Aurélio Nogueira, cientista político e também colunista do Estadão, assim como o Luiz Sérgio, e fundador também do Instituto. E o tema será um tema mais abrangente, nós estamos montando uma pauta, mas a ideia é isso, entrar às 11 horas na sexta-feira ao vivo, sempre com um foco de algum tema sobre a questão da política e a democracia, e seus diversos e complexos desafios. Vamos falar sobre identitarismo, vamos falar sobre ideologia, sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Então, você que está nos assistindo, não deixe de clicar para seguir o nosso canal no YouTube e ficar atento para participar desse nosso debate. Luiz Sérgio, agradeço aí mais uma vez e até a próxima sexta. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.